alienada, robotizada, cabisbaixa, complexada. E eu louvo a Deus porque existem os remanescentes, pessoas os quais Deus separou, nomeou, elegeu, para juntos levantarmos a bandeira do bem em prol destas vidas que estão sofrendo. Quantas pessoas estão sofrendo neste momento? Quantas pessoas estão sem entender nada? Estão perdidas no labirinto da mente? Quantas pessoas se perderam no caminho e não tem mais nenhum tipo de perspectiva de vida? Para elas acabaram. E isso, infelizmente, é uma realidade e até se normalizou em nosso país, principalmente aqui em nossa região. Quantas pessoas desistindo de viver porque não conseguem mais visualizar o reino de Deus, não conseguem mais visualizar uma vida nova. E eu quero tratar desse tema. Primeiro, agradecer, porque existe os remanescentes que Deus levanta no tempo do fim. São profissionais da saúde, da educação, são profissionais que estão conosco aí, levantando essa bandeira aí, juntos, independente da religião, do credo religioso. A única bandeira que levantamos aqui é a bandeira do bem, a bandeira do reino de Deus. Amém. Essa é a bandeira que levantamos aqui. E todos sabem que eu sou um profissional da saúde mental. E a cada 10 pacientes, os 10 estão sofrendo de crises de ansiedade, ou depressão, ou algum tipo de transtorno de personalidade. A cada 10 pacientes, pelo menos 9 já pensaram ou estão pensando em tirar a vida. Nós estamos numa geração assim, uma geração que não vê mais esperança, totalmente alienada. E o sistema coopera para isso. A globalização estão destruindo os nossos jovens. Então isso é um trabalho de conscientização, de prevenção, falar sobre saúde mental, sobre a importância da psicoterapia, porque eu não vejo um outro caminho. A religião ajuda, é lógico que ajuda. Ajudem muito a religião. A religião é um ponto de apoio, é uma rede de apoio muito importante e tem contribuído muito para salvar vidas, para libertar pessoas. Mas é muito importante também entendermos que Deus levanta profissionais, médicos, técnicos, enfermeiros, profissionais da educação, para poder também contribuir para a salvação, para a saúde e o bem-estar emocional, principalmente das nossas crianças, dos jovens, dos nossos adolescentes. E tudo isso, irmãos, é este hiperfoco, é este cuidado exagerado
ou o perfeccionismo, tudo isso são influências. A maior influenciadora que tem destruído milhares de pessoas é a própria mídia, que tem influenciado pessoas a todo momento, e as pessoas, sem perceberem, acabam algemadas, acabam no fundo do poço, porque o nosso cérebro, ele obedece repetições, e nós vemos crenças sendo embutidas na nossa mente, em todos os lugares, seja de forma clara e objetiva, e também de forma subliminar, com o objetivo de escravizar, de adoecer, de eliminar, de silenciar, de isolar pessoas. E isso ocorre, está acontecendo hoje em nosso meio. Mas isso não é novo, isso desde os tempos remotos. Nós já víamos pessoas sofrendo assim. E o mestre dos mestres, ele já ensinava sobre isso. Ele já nos alertava exatamente sobre isso, sobre o que está acontecendo e o que estava acontecendo também naquela época. Então, amados, é uma questão de autoconhecimento mesmo. É necessário se nutrir do autoconhecimento. O próprio Deus, ele disse lá em Oséias, que o povo perece por falta do conhecimento. Então é do interesse do próprio Pai que você venha se nutrir do autoconhecimento, porque Ele mesmo conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó, e Ele tem interesse que você mesma venha se conhecer, você mesma venha se interiorizar, venha fazer este mergulho, entender o sentido da vida. Nós não estamos aqui neste plano por obra do acaso, não, senhores. Estamos aqui porque temos uma missão. Precisamos deixar um legado. Nós não devemos viver por viver. A maioria dos seres humanos, eu sempre falo isso, só estão vivendo porque estão vivos. Não sabem quem são, não sabem onde estão, nem para onde irão. Estão perdidos, totalmente perdidos, preocupados demais, presos às sombras do passado, ou inquietos, perturbados com as incertezas do futuro, e isso tem adoecido. E Jesus, ele trata sobre isso. Ele incentiva uma técnica da psicologia que nós chamamos de a atenção plena. Quando você precisa prestar mais atenção em você, focar mais em você, canalizar mais o presente, o aqui e o agora, se desvincular do passado e parar com esse excesso de preocupação em relação ao futuro, essa inquietação, essa solicitude. Jesus, ele tratou sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus,
no capítulo de número 6, o versículo é o número de número 25, é o número 25 diante. Aqui nós temos tudo que nós precisamos para viver bem, para termos uma vida saudável. Aqui nós temos chaves mestras de como sairmos da nossa zona de conforto e nos beneficiarmos de tudo aquilo que o Criador já preparou para cada um de nós. Então nós vamos fazer uso da palavra de Deus e abordar esse tema, porque nós estamos aqui como os remanescentes. Deus, Ele conta conosco, sim ou não? Sim. Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta comigo. Nós não precisamos, nós não podemos concordar em ver nossos vizinhos amarrando uma corda no pescoço e desistindo de viver. Nós não podemos concordar de ver os nossos idosos desistindo da vida, porque não tem mais esperança, estão sufocados demais. Nós não podemos concordar com isso. Então Deus, Ele quer levantar uma geração aqui. Deus quer levantar pessoas, e não importa quem são essas pessoas. O importante é você abrir o teu coração e dizer para Deus: eis-me aqui, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser este instrumento, eu quero fazer a diferença. E o Espírito Santo, ele vai te nutrir de ferramentas, de habilidades para você ajudar outras pessoas. Então vamos fazer uso. Mateus 6, 25, o Senhor Jesus dizendo: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Aí o Senhor Jesus chama a nossa atenção sobre a atenção plena. Verso 26: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestiários, as vestes, por que andais solícitos? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? A recomendação no verso 31, no versículo 31, a recomendação do Senhor Jesus, olha que orientação: não
andeis, pois, inquietos. Fiquem em paz, fiquem tranquilos. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou o que beberemos? Ou o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então por que esse hiperfoco, essa preocupação exagerada com o que é a vez de comer, o que você vai fazer amanhã? Por que esse hiperfoco? Isso drena as tuas energias de uma tal forma que você deixa de viver um dos maiores presentes, que é o presente. Mas aqui vem a chave que vai virar a tua vida, que vai mudar o teu rumo. O versículo 33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa é essa? Comida, bebida, vestimentas, trabalho, saúde, casamento, tudo que você pensar. Tudo que você pensar. Mas você precisa buscar primeiro o reino. E não ficar inquieto, pois pelo dia de amanhã, aquele hiperfoco: o que comeremos? O que beberemos? Será que eu vou me casar? Será que eu vou morrer solteiro? Será que eu vou terminar o ano no vermelho? É muito achismo, é muito e se, é muitas crenças limitantes. Então Jesus disse: para com isso, para de ficar inquieto, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, irmãos, nós vemos aqui lições importantíssimas, como viver bem, como ter uma qualidade de vida significativa, independente das circunstâncias. Independente. Em nenhum momento nós vemos Jesus nos privando aqui de problemas. Em nenhum momento. Problemas fazem parte da nossa vida. Batem à nossa porta. Mas eu não sou obrigado a pegar na mão do meu problema e ficar passeando com ele pela minha casa, fazendo ele conhecer o meu quarto, a minha sala. Seja bem-vindo, problema. Não. Nós precisamos aprender a atenção plena. É isso que o Senhor Jesus está utilizando aqui, uma ferramenta da psicologia. A atenção plena. Quando ele diz: olha, perceba, focalize, preste atenção. A própria natureza nos ensina como devemos viver. A própria natureza. Olhe para as aves. Olhe para os pássaros. Eles não trabalham, nem fiam, nem se ajuntam em celeiros. Todavia, o Pai as alimenta. Eles vivem o presente, somente o presente, totalmente dependente do Criador, do provedor, daquele que conhece o amanhã, daquele que sabe de todas as coisas.
Então o objetivo do Senhor Jesus não é querer dizer que você está isento de passar por algum tipo de problemas em sua vida. Nós vemos grandes homens e mulheres de Deus aqui na história, nos anais da história, cheios do Espírito Santo, enfrentando problemas, crises, transtornos. E essas pessoas, elas criam em Jesus. Elas acreditavam. O próprio apóstolo Pedro, ele fala para você não guardar para você o teu problema. Não é para você ficar escondendo com você o teu problema. Não é. O problema da humanidade é esse. Esse é um tipo de comportamento disfuncional. A pessoa guarda só para ele. Ele está passando por um processo e ele não compartilha. Ele se isola. Ele se esquiva. Ele não abre o coração. São comportamentos disfuncionais. Porque na orientação bíblica nós devemos pegar a nossa ansiedade, aquilo que está causando o desconforto em nós, e lançá-los aonde? Em quem? No Senhor Jesus. É você ter um relacionamento, uma amizade intensa com o Senhor Jesus. E isso o próprio Senhor Jesus ensinou. Quando você estiver precisando dialogar, desabafar, você estiver precisando falar alguma coisa, entre em teu aposento, fecha a tua porta, desabafe, lance sobre ele as vossas ansiedades, essas preocupações exageradas, esse hiperfoco, isso que está drenando tuas energias, causando burnout, causando estresse crônico, depressão. Pegue tudo isso e lance ao Senhor Jesus, e Ele vai cuidar de você. Ora, se Ele cuida das ervas, dos jardins, das flores, muito mais Ele vai cuidar de você, porque você é filho de Deus, você tem a centelha divina, você é a imagem de Deus. Como que eu visualizo Deus olhando para você? Deus se revela em você, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, pare de se esquivar, pare de se anular. Você é muito mais do que pensa. Cuidado com esse hiperfoco, com esse perfeccionismo. Cuidado com essa solicitude, com esse cuidado exagerado. Cuidado com isso. A nossa vida não se resume apenas no que comemos, no que vestimos. Não. Deus tem muito mais para nós, mas você precisa confiar nele, depender dele.
Muitas pessoas estão doentes nesse momento, porque não têm esse conhecimento. Olha como as crianças são, irmãos. Simples, inocentes, ingênuas, não têm noção de nada, são totalmente dependentes dos adultos, dos seus pais, dos cuidadores, totalmente dependentes. É assim que o Senhor Jesus quer que vivamos, dependente dele. Jesus quer que você aproveite cada minuto do teu dia, da tua vida, parar com esse negócio de se preocupar tanto com o futuro e de ficar correndo atrás de um e de outro, tentando descobrir o teu futuro. Jesus nunca foi a favor disso. Jesus não apoia isso. Ele mesmo disse: não compete a vós saber ou entender os dias ou as estações que o Pai programou pelo teu próprio poder, ou estabeleceu pelo teu próprio poder, pelo seu próprio poder. Isso não compete a nós tentarmos entender o amanhã. Quando você para poder entender o amanhã, você está perdendo a oportunidade de viver o agora, de viver o hoje. Ah, mas eu não posso fazer uma programação. Pode, claro que pode. Não é sobre isso que o Senhor Jesus está nos alertando. Ele não está nos proibindo de você sonhar. Muito pelo contrário, os sonhos é o melhor remédio para a depressão. É evidente que você pode e deve sonhar, nutrir uma esperança de um futuro melhor. Porque a esperança, ela não traz confusão. Você pode sonhar. Você pode nutrir através da tua fé, criar uma expectativa de um resultado positivo, criar no teu campo emocional o teu futuro. Isso não é proibido de jeito nenhum. O que o Senhor Jesus está dizendo, que é desnecessário você sofrer antecipadamente por causa do amanhã. É exatamente isso. Quantas pessoas atraindo para si mesmo as ondas da ansiedade estão sendo inundadas, são presunções, são crenças limitantes que estão bloqueando o teu caminho. Aí você deixa de viver o agora, você deixa de se beneficiar deste momento incrível, você deixa de ter uma qualidade de vida significativa, porque você está pensando em uma coisa que provavelmente vai acontecer daqui 15 dias, daqui um mês, daqui 2 meses, você já está sofrendo, você não consegue dormir, você entra no estado de alerta, você quer dormir e não consegue, você sente o teu corpo entrando no sistema de mecanismo de defesa, porque o teu cérebro está entendendo que você está em perigo, porque você já está antecipando a dor, você já está entendendo como uma verdade que você não vai conseguir, que você não é digno, você já está entendendo que para você acabou, que não tem jeito. Mas tudo é possível para aquele que crê. Sim ou não? Sim. Amém. É verdade, tudo é possível. Quem cria
A realidade somos nós. É você quem cria. Nós criamos nossa realidade. Não, pai, porque estamos desse tamanho. E em outros momentos eu vou ensinar para vocês como criar a nossa própria realidade. Eu vou ensinar passo a passo para vocês como criar seus próprios modelos de vida. Porque é isso que o Senhor Jesus quer, que você tenha autoconhecimento. Pare de sofrer com as incertezas do amanhã. Por favor, esse e se, esse achismo. E se acaso? Não existe casualidade, não existe acaso, irmãos. Existem leis. Existem leis. As leis do universo, elas existem. Elas são reais. E não existe casualidade, não existe acaso, não existe esse negócio de karma. O que existe são crenças limitantes, são padrões de comportamentos disfuncionais, dos quais te amoldaram. E você foi criado através de um programa, através de crenças, através de influências, que o nosso cérebro, ele absorve energia, e isso vai nos moldando, isso vai fazendo com que nós nos tornamos quem somos, através dessas influências, principalmente influências da mídia, principalmente. Nós vemos isso em tudo quanto é lugar. Nós vemos, principalmente nas grandes mídias. Nós vemos a todo momento, só consegue visualizar quem tem autoconhecimento. Quando algo estranho está para acontecer no mundo, eles dão um jeito de levantar, de criar uma cortina de fumaça, para poder desviar o foco. Eles dão um jeito, rapidinho. E isso nós vemos o tempo todo acontecendo. O mundo está colapsando, as pessoas estão morrendo, e nós vemos as pessoas criando o sistema, criando cortinas de fumaça. E você, alienado, você não percebe, você se distrai. E essa é uma das armas do adversário. Ele trabalha com a distração. Quando ele quer que a humanidade deixe de focar em algo, ele cria uma cortina de fumaça. Nós estamos vendo aí o mundo inteiro focado em uma coisa só. E esqueceram, de repente, todo mundo esqueceram muitas coisas por causa desse evento global que está acontecendo. Desse evento global. Isso aqui, irmão, nada mais é do que uma cortina de fumaça desviando o foco. Grandes coisas ocultas, perigosas estão acontecendo nos bastidores. Reuniões secretas, coisas terríveis estão acontecendo, e o mundo estão vidrados, hipnotizados, enquanto os donos do mundo estão trabalhando no secreto para destruir. É exatamente isso. Então conheça a verdade, e a verdade nos libertará. nos libertará.
A única bandeira que eu levanto é essa daqui, é do reino. Porque eu sei o que acontece no sistema. E quando eu falo de sistema, eu falo de todos os sistemas. Porque todos são unidos com um único objetivo: enganar, escravizar, destruir, matar. É exatamente isso. Um dando poder ao outro, um dando autoridade ao outro. E nós vemos um grande xadrez, milhares de peões trabalhando para o sistema sem perceber, sem entender nada. E estão aí. Eu vejo isso o tempo todo. O tempo todo. Então, irmãos, é uma pessoa que teve uma crise de ansiedade que todo ser humano tem. Todo ser humano tem. A ansiedade é uma emoção. É uma emoção. Como o medo é uma emoção. Como a alegria é uma emoção. São emoções. Nós temos emoções. Aí uma pessoa tem uma crise de ansiedade porque quem não teve um dia vai ter. É normal ter uma crise de ansiedade. Aí você vai, procura um médico, o médico te enche de drogas, de remédio. Pronto, você já está alienada, você já virou escrava do sistema. Quando você deveria procurar outro caminho. Não que você não deva ir ao médico, não é isso. Os ansiolíticos, antidepressivos, os antipsicóticos, eles têm o seu devido valor naquele momento da crise primária, inicial. Tem, é válido, é válido. Eu mesmo, quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, eu pensei que eu ia morrer naquele momento. Então eu fui levado às pressas aos hospitais. Na hora me aplicaram um ansiolítico e eu apaguei, dormi, fiquei bem. Mas só que me colocaram uma sacola de remédio assim: agora você vai ficar escravo disso daqui. É necessário isso, irmão? É necessário isso? Tem pessoas escravas dos antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, há décadas, só porque um dia teve uma crise. Uma crise. Por causa de uma crise, você foi condenada a viver alienada, escravizada pelo sistema, porque isso é interessante para a indústria farmacêutica captar os seus trilhões por ano. Isso é muito interessante. E como eu tenho tirado remédio aqui nessa região, pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, coisas, irmãos, que se uma pessoa soubesse o que é uma esquizofrenia, pelo amor de Deus. Eu vejo pessoas aqui, um monte, dizendo que são esquizofrênicos. Aí quando eu vou avaliar, não tem nada de esquizofrenia, irmão, não tem nada, não existe isso. Mas o sistema insiste em dizer que você é um esquizofrênico, que você tem que viver a vida inteira com haloperidol, risperidona e um monte de tranqueira, de drogas e drogas. E eu vejo jovens que não saem mais, não vão mais à escola. Eu vejo idosos com crises existenciais de choro, vazios existenciais, perderam o brilho, não tem mais
contentamento, não tem mais energias, porque essas drogas estão acabando com o seu sistema neural, estão acabando com as células do teu corpo, estão te matando aos poucos. E é isso que o sistema quer. Quer que você enriqueça eles e que você morra. É exatamente isso. E se eu te disser que você não precisa viver assim, que existe um caminho e que o Senhor Jesus ensinou este caminho, que caminho é esse? Buscando o reino de Deus. Não existe outro caminho. Quando eu busco o reino de Deus, eu vejo milhares de janelas abertas para mim, milhares de probabilidades para mim. Eu que achava que iria morrer, eu que entendia que eu iria terminar na escassez, quando eu busco o reino, eu olho, eu vejo muitas portas abertas, muitas possibilidades, probabilidades. Aí eu entendo porque o Senhor Jesus disse que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas. Comida, bebida, veste, casamento, tudo que você quiser. Mas você precisa buscar o reino. E como busca o reino? Como busca o reino? Através do autoconhecimento. Sem autoconhecimento você não vai conseguir. Não vai conseguir visualizar sequer o reino, nem buscar o reino, nem fazer parte do reino, se não tiver autoconhecimento. E quando eu falo desse reino que Jesus menciona, eu não estou dizendo que uma pessoa que não consegue ter acesso, ele está condenado. Não, não é isso. A salvação é uma coisa. Você visualizar o reino e se beneficiar dele é outro. É totalmente diferente. A salvação é um presente. Você não precisou fazer nada, absolutamente nada. A salvação não são méritos nossos, não são por nossas obras. É um presente, é uma dádiva de Deus para nós, por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer. A salvação é uma dádiva, é um presente de Deus para você. E eu vejo pessoas salvas, mas doentes. Eu vejo pessoas eleitas, escolhidas, mas que estão comendo migalhas que caem da mesa do seu Senhor, que estão se comportando como aquela mulher cananeia, se conformando com as migalhas, comendo migalhas. Agora, para acessar o reino, irmãos, aí já é mérito teu. Tá? A salvação não. A salvação é de graça, é um dom, é um presente que Deus já te deu. Sim ou não? Agora e o reino? Ah, meu irmão, para você acessar o reino, você tem que fazer um esforço danado. Você tem que fazer um esforço, você tem que resolver agir. Você tem que sair da zona de conforto. Você tem que ousar. Não é fácil, não são qualquer pessoas que conseguem acessar o reino, não. Não são. É por isso que você vê um monte de pessoas que têm fé, que acreditam em Deus, mas não conseguem sair do ciclo da escassez.
Por quê? Eu só consigo sair do ciclo da escassez e parar de habitar o mundo inferior quando eu acesso o reino. Irmãos, e é pela luta, é pela violência. Eu tenho que usar de violência contra mim mesmo. Eu tenho que me render para eu ter acesso a esse reino. É aí que entra o comprometimento, o desejo ardente de você passar pela transmutação, passar pela reprogramação, visualizar o reino. Isso é rendição, é dissocializar do sistema, é dissocializar de todas as crenças limitantes, de todas essas alienações, de todos esses excessos. Quando eu me esvazio de mim mesmo, aí sim eu acessei o reino, eu acessei o estado da mente consciente. Aí eu vou visualizar o meu super-eu. Aí eu vou entender quem sou, onde estou,